Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de Geografia de número 26. Continuando o nosso tour sobre as regiões brasileiras, hoje a gente vai conhecer a região Sudeste. Nossos objetivos da aula de hoje são conhecer a região Sudeste e os seus respectivos estados que compõem, no caso, essa região. Identificar também as características econômicas e culturais que estão presentes e são importantes na região Sudeste. Então, só para início de conversa e recapitulando um pouquinho. Na aula anterior, nós conhecemos um pouco sobre a região do Centro-Oeste brasileiro. Podemos perceber que cada pedacinho do Brasil, no caso, ele é rico em biodiversidade e demonstra também as características culturais marcantes de cada região. Na aula de hoje, nós conheceremos a região do Sudeste do nosso país. Então, a região Sudeste, ela é conhecida por sua força econômica, no caso, e de grandes cidades, no caso, que fazem parte dela, que fazem essa economia girar. Nela estão localizadas as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são as principais cidades brasileiras e importantíssimas, no caso, para a economia nacional. Fazem parte dessa região os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, aqui nós temos uma região que é composta por 4 estados. Contando um pouquinho para vocês o histórico do Sudeste, no caso. Uma das razões para o início da ocupação do Sudeste brasileiro foi a descoberta, no caso, do ouro na região. Por volta de 1690, houve, no caso, o encontro de pedras preciosas, diamantes e minérios, no caso, que foram encontrados em Minas Gerais, o que deu início a vários motivos para povoar aquela região. E posteriormente, no caso, transformaram-se em grandes cidades, como a cidade de Ouro Preto, que fica na cidade de Minas Gerais. Ao longo do século XIX, outras atividades econômicas iniciaram na região, como a plantação cafeeira, tá? Na região Sudeste a gente vai ver que ela se destaca também pela produção de café a nível nacional e também internacional. Com o passar dos anos, a produção, no caso, ela se expandiu, ela cresceu para os demais estados do Sudeste, principalmente pela região ali, a cidade, o estado de São Paulo. Já em 1888, com a abolição da escravidão, houve uma forte migração de nordestinos e também europeus para essa região. O Sudeste desenvolveu, no caso, um alto índice populacional e vasta mão de obra, além de capital, no caso, provindo, no caso, da produção do café, que impulsionou, no caso, as atividades industriais e também agrícolas. Esses fatores, no caso, eles proporcionaram o início da industrialização brasileira na região. Ao final do século XIX, sendo atualmente a região, no caso, mais industrializada do nosso país, a região Sudeste, muito rica e também muito populosa, a gente vai ver também a seguir. O clima dessa região do Sudeste, ele é basicamente tropical devido à localização geográfica. Ela é uma região, no caso, situada entre os trópicos, tendo temperaturas elevadas na maior parte dos estados. Entretanto, há alguns fatores que modificam esse clima, como a altitude, que é uma questão que influencia as massas de ar vindas do oceano, e também a questão da altitude. Então, o Sudeste também tem vários níveis e por isso que faz modificar a questão do clima nessa região. Já a vegetação, no caso do Sudeste, ele é uma vegetação variada, no caso de acordo com o clima, mas também na sua maior parte a vegetação ela é formada por Mata Atlântica, que se encontra bastante devastada
por causa da urbanização, né, do crescimento dessas cidades e também sobre a expansão agrícola, né, que o homem foi criando gado, foi criando cidades, enfim, tudo isso foi prejudicando a mata. No estado de Minas Gerais predomina também a vegetação do cerrado, além de vermos, né, os litorais, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, uma vegetação litorânea, uma vegetação um pouquinho mais baixa. Então, em Minas Gerais, o que predomina, no caso nessa região, é o cerrado, que aparece com cerca de 50% do estado, especialmente no caso nas bacias do Rio São Francisco e também do Jequitinhonha. A vegetação, no caso, são arbustos e árvores, seriam mais ou menos esse que está representado ali na imagem, tá? A vegetação do cerrado, no caso mineiro. Outro fator também que a gente tem é a floresta de Mata Atlântica, que ela é considerado um dos biomas, né, de maior e mais rico do planeta, ou seja, com maior biodiversidade de plantas e também de animais. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão do Brasil, constituída no caso de planaltos e também serras. A gente vai ter também a vegetação litorânea, né, que nós podemos encontrar no caso as plantas que crescem, são as restingas, os manguezais, nas dunas e nas praias do Sudeste. Seriam as vegetações que a gente conhece como vegetação rasteira, tá? Isso a gente também encontra no nosso litoral. Nós vamos ter também a questão do relevo na região Sudeste. Então, a região Sudeste, ela possui o relevo mais alto, né? Nós podemos destacar aqui 3 unidades que seriam o relevo, seriam os planaltos, que são a maioria, as depressões e as planícies, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho desse contexto que a gente tem falado de planaltos, serras, depressões e planícies, tem ali um esquema na tela para vocês. Para entender, né, a forma sobre o relevo, observe a imagem ao lado. Então, ali eu tenho uma planície, eu tenho um planalto, que ele realmente já diz plano, né? Nós vamos ter uma depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, e também uma depressão relativa, que não chega a estar abaixo do nível do mar. Então, só para que vocês entendam cada uma das características desses relevos. Sobre a hidrografia da região Sudeste, a gente pode contar assim, ó, que o relevo, no caso, ele proporciona, no caso, esses níveis, essa distribuição das águas, no caso, nas regiões do Sudeste brasileiro. Devido a isso, há grandes 2 bacias hidrográficas nessa região, que é a bacia do Paraná e a bacia do Rio São Francisco, no caso. Também contando para vocês um pouquinho sobre a economia do Sudeste. Na economia, o Sudeste ele se destaca por ser a região mais desenvolvida do país. Então, ela é o setor, né, que produz o PIB, né, o Produto Interno Bruto, sai de lá 60%, é produzido na região Sudeste. E, no caso, ele abriga a maior parque industrial brasileiro. A indústria ela é bastante diversificada, atuando, no caso, nos segmentos siderúrgicos, metalúrgico, a questão automobilística, que é a produção de carros, revenda, enfim. Questão da informática dos grandes centros, né? A gente sabe que tem a Google, fica localizada, uma sede da Google, né? Fica localizada na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo também. A questão alimentícia, as grandes empresas de alimentos, produção de macarrão, arroz, outros serviços também, prestação de serviços como marketing. Grandes bancos também estão localizados nessa região, além da questão do petroquímico, que a gente pode utilizar a região ali do Rio de Janeiro, tem a sede da Petrobras, e também entre tantos outros setores que fazem parte, no caso, da economia do Sudeste. Mas o que a gente precisa ter claro
é que a região sudeste hoje, ela representa 60% do PIB nacional. E isso são diversos setores, como o alimento, automobilístico, tudo isso sai desses grandes centros urbanos. E também, né, a região sudeste, ela é a mais populosa no caso do país. Sobre a cultura da região sudeste, né, nós vamos ter as festas bem famosas, né, em todo o mundo, como ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é o famoso Carnaval. Então essa é uma festa, né, que ocorre nesses dois estados e é famosa mundialmente. As festas, no caso carnavalescas, dessas duas cidades são famosas devido às grandes aglomerações e também dos desfiles das escolas de samba, atraindo, no caso, por todo o Brasil e também de diversos cantos do mundo. Ainda no Rio de Janeiro, no caso, há o famoso Réveillon lá em Copacabana, naquela famosa praia. A festa, no caso, que chega a reunir cerca de 2 milhões de pessoas na orla da praia. Então hoje a gente sabe que isso é da cultura nacional, né, a parte do carnaval. Do ano passado e esse ano não teve, por conta da Covid, né? Mas ele é um patrimônio também cultural no caso dessa região. No Espírito Santo, né, há as bandas de Congo de origem indígena, que são bandas folclóricas com danças e ritmos bem simples no caso. E que os congueiros, né, eles sentam-se com tambores, né, formando um círculo. Além, no caso de bater os tambores, há também outros instrumentos musicais, né, que incrementam a dança, como é a casaca, que ela parece, né, um instrumento como se fosse o reco-reco. Já em Minas Gerais, eu conto para vocês que a gente tem um outro tipo, que é o congado, que é uma espécie de dança também, de música, nascido, né, na fusão dos ritmos africanos, né, com a religião católica. Então é uma junção, digamos assim, que contam as histórias que homenageiam Nossa Senhora do Rosário. Então a gente sabe ali que o congado, né, ele tem essa origem, no caso, um cunho também, uma vertente da religião, para que ocorra, no caso, essa dança, essa festividade. Então aqui a gente tem tanto o carnaval de São Paulo, carnaval de rua, como também a gente tem o carnaval do Rio de Janeiro, que ocorre num sambódromo, né? Onde há as escolas de samba, há também disputas entre essas escolas e cada uma também vai trazer uma narrativa sobre diversos temas, né? Sejam elas culturais, sejam de outros países, então elas vão narrar histórias. Então por isso que ela é tão famosa, não só nacionalmente, mas também mundialmente. Aqui também a gente tem o estilo da banda do Congo, que é provinda lá do estado do Espírito Santo, e também a congada, que acontece na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Então a congada a gente sabe que ela tem uma origem, né, uma característica religiosa, né, para eles. Sobre a culinária da região sudeste, né, eu conto para vocês que ela é bastante rica. No caso, ela tem culturas tanto no caso dos doces, como também das comidas salgadas, que são bastante apreciadas no país inteiro. As principais atrativos no caso da culinária são o feijão tropeiro, a moqueca capixaba, o bauru, que é um sanduíche paulista, mas que nós também conhecemos aqui no sul, certo? A feijoada carioca, e o famoso e delicioso pão de queijo mineiro, certo? Que tem origem, no caso, em Minas Gerais e ele é consumido em todo o Brasil, né? Deveria ser quase um patrimônio nacional, mas foi criado em Minas Gerais e ele é famoso em todo o país. Então, contei um pouquinho sobre a história do Sudeste, né? E agora que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a região Sudeste, nós vamos para a nossa atividade. Para isso, eu vou precisar que você tenha em mãos o caderno, o lápis. Espero que você tenha realizado algumas anotações, tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula!